Vocês vão ver que ao longo dos etapas do gerenciamento, né, nós vamos ter uma aula para falar só do acondicionamento, só do armazenamento, só de coleta e transporte, só de tratamento, só de aterro. Então, cada um dessas aulas eu vou trazer, eu e o professor Bruno vamos trazer as normas técnicas, né, as normas da ABNT, as normas CONAMAS, referente a essas etapas do gerenciamento. Hoje, então, eu vou focar na lei maior, assim, no sentido de resíduos sólidos, que, claro, primeiro a gente tem que atender a lei maior, que é a Constituição Federal, mas depois nós temos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Então, essa lei, quando se trata de resíduos sólidos, ela muda totalmente a visão, né, e a forma de gerenciamento dos resíduos e até a destinação final deles, né, de acordo com essa lei. É uma lei maravilhosa, assim, muito bonita, com... Se ela fosse levada a sério, né, as coisas seriam bem diferentes. Então, a lei em si é maravilhosa, tá? Uma das melhores leis em termos de resíduos sólidos. Porém, ela ainda não está sendo. É claro que ao longo do tempo as coisas estão melhorando, mas ainda não é colocada em prática totalmente, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei um histórico, né? Umas curiosidades de que as primeiras normas, as primeiras leis que surgiram foram lá na época do imperador Dom Pedro II, né? A partir desse decreto 3.024 de 1880, que ele aprovou um contrato de limpeza e irrigação, em que ele colocava que a cidade devia ser limpa, né? Que a cidade deveria passar para os processos de varrição, né? De retirada do resíduo. E aí foi daí que surgiu, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do gari. Esse termo gari, para o pessoal que faz a coleta e varrição das ruas, ele veio por conta desse primeiro decreto lá de 1880 ser executado por Aleixo Gari e pelo seu filho, mais tarde Luciano Francisco Gari. Então veio daí esse termo Gari, né? Esse projeto da lei, né, da política nacional dos resíduos sólidos, ele começou a ser elaborado, começou a ter discussões sobre lá em 1991. Porém, ele só foi aprovado e sancionado em 2010. Então, demorou 21 anos para que essa novela mexicana, né, que foi essa elaboração dessa política, ser colocada em prática. Então, pessoal, em 2010 é um período bem tardio para a elaboração de uma lei nesse sentido. Então, o Brasil deixou muito a desejar desde cedo com esse atraso na disposição e no que deve ser feito com o resíduo, certo? Depois vocês leem aqui, mas né, aqui eu coloquei vários processos de tramitação, os anos que começou a se criar, alguns programas de resíduos, enfim. Isso demorou muito tempo e só em 2010 que foi sancionado. Né? Então foi uma novela mexicana, um atraso muito grande e por conta desse atraso o Brasil só perdeu, né? Por quê? Porque tem dados que mostram, né, como o Estudo de Pesquisa Econômica, o IPEA, ele mostra que o Brasil perde em torno de 8,5 bilhões de reais por ano por não reciclar o seu resíduo de forma eficiente, certo? Então, como eu já disse para vocês, resíduos sólidos são recursos naturais, né? Que podem ser reaproveitados e colocados de forma reinseridos no processo produtivo. Então, não reciclar não tem benefício algum, tá? Reciclar é uma forma de ganhar dinheiro, de ter ganhos para a sociedade e para a economia. O que acontece? Quando eu simplesmente pego todos os materiais recicláveis e confino, levo para o aterro sanitário, onde ele vai ficar ali ocupando espaço,
O aterro sanitário ele só gera gasto para uma prefeitura. A prefeitura tem gasto para pagar a coleta, tem gasto para pagar a mecanização, pagar o pessoal que trabalha na disposição do aterro, na manutenção do aterro. É um custo altíssimo. A área para construção de aterro tem um custo muito elevado. Então, o custo para um aterro sanitário é absurdo. Então, qual seria uma forma de reduzir ou de ter menos perdas de ganhos ou ganhar alguma coisa com os resíduos sólidos? É investindo na reciclagem, é investindo nas cooperativas, é investindo em empresas que vão reciclar o resíduo. Então, não reciclar significa perda de dinheiro, certo? A legislação, ela tem princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações. São muitos detalhes dessa lei. Quem puder ler depois, acho bem importante, ela está disponível. Mas, de modo geral, a lógica, né, e os objetivos dessa lei é que todos trabalhem em parceria. A União, os estados, os municípios, os distritos federais e as empresas e corporações particulares. E que todos trabalhem com o objetivo comum, que é a gestão integrada dos resíduos sólidos. E que dê o gerenciamento ambientalmente adequado. Ai, traduz isso, por favor. Lembra que eu falei na aula passada que existem responsabilidades em todos os setores da economia? Desde o consumidor, a quem está comercializando um produto, a quem está fabricando um produto, a quem está distribuindo esse produto para os mercados. Todos esses distribuidores, fabricantes, vendedores, né, o comerciante e o consumidor, ele tem que ter uma participação ativa para que ocorra essa gestão integrada, certo? E aí é onde entra alguns termos como responsabilidade compartilhada, que eu vou falar agora. Quem está sujeito à aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos são todas as pessoas físicas e jurídicas, o poder público, o poder privado. Qualquer pessoa que é responsável, direto ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos. Então, eu, consumidor, gero resíduos sólidos? Gero. Eu, fabricante, gero resíduos sólidos? Gero. Então, quem, de qualquer forma, sendo político, sendo público, sendo privado, sendo uma pessoa física ou uma corporação, uma empresa, tem responsabilidade para a aplicação dessa lei. E aí que entra a ideia da responsabilidade compartilhada. A lei fixa, então, responsabilidade individual, compartilhada e solidária. Mas, de modo geral, para que a compartilhada funcione, individualmente, cada setor precisa fazer sua parte, tá? Então, o setor empresarial tem responsabilidades. Lembrando que para produzir qualquer bem de consumo, né, qualquer uma roupa, um eletrônico, qualquer coisa que é produzida, são gerados resíduos líquidos ou sólidos durante o processo de produção. Esse setor empresarial tem responsabilidade nisso. Uma vez que esse resíduo foi vendido, né, comercializado e compro pelas pessoas, para que esse resíduo volte para o mercado produtivo, para o fabricante, para aquele que está produzindo, é preciso que o comerciante disponibilize um coletor de resíduos, é preciso que o consumidor leve esse resíduo para o comércio onde ele vai ser coletado, ou que faça a separação e separar o resíduo para que ele seja reciclado. Então, a gente precisa que todos atuem com as suas responsabilidades, todos os setores, para que funcione. E aí, pessoal, nós temos aqui na lei objetivos como melhorar o aproveitamento dos resíduos e minimizar a quantidade de rejeitos gerados, adotando ordens de prioridade. Não geração, redução, reutilização e reciclagem. Esses três últimos são os conhecidos como os 3 R's. Inclusive, os 3 R's são utilizados como ferramentas de gestão e organização dentro de empresas, né, dentro de corporações.
ele não vale só para os resíduos, mas ele vale também para o sistema produtivo, para melhoramento de eficiência energética, para melhoramento de eficiência e redução de perdas dentro de processos produtivos. Então, assim, são ferramentas muito interessantes do ponto de vista de economia, certo? Economia de recursos, economia de perdas. Se você tem redução de perdas, você tem aumento dos seus lucros, tá? Então, isso é muito bem visto, essas ferramentas são muito bem vistas pelas corporações. Aqui eu só quis, né, colocar algumas curiosidades. O que seria a redução? É você minimizar o problema na fonte, né? Você reduzir desperdícios. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, eu usar embalagens retornáveis, pilhas retornáveis, reutilizáveis, recarregáveis, né? Usar uma eco bag ao invés de sacolas plásticas, né? Usar uma squeeze ao invés de usar 30 copos descartáveis no meu trabalho. Enfim, né? Reduzir é você diminuir a geração, né? Isso vale para a nossa vida. Aqui eu coloquei exemplos do dia a dia, né? Exemplos de pessoas e de usos domésticos, mas isso vale também para dentro de processos produtivos. Reutilização é você dar uma nova cara, né? Uma nova reutilizar alguma coisa que em teoria tinha virado resíduo, tinha sido descartado, tinha se tornado obsoleto, mas eu posso dar um novo uso. Aí eu coloquei alguns exemplos. Caixas de papelão podem virar, podem ser reutilizadas para eu colocar meu próprio resíduo reciclado, pode ser reutilizada para eu fazer uma mudança. Eu posso reaproveitar essas caixas. Um móvel antigo que eu falei, não quero mais, eu posso reformá-lo, né? Um pneu velho que tá ali entupindo, causando dengue, sei lá, posso transformar num jardim, sei lá, isso é reutilizar, dá uma nova cara. E a moda, hoje tem muitos assuntos de moda sustentável, né? Eu adoro essa parte, consumo consciente, moda sustentável. E com isso o brechó ele veio à tona, né? Ele veio, tá bombando assim no sentido de moda sustentável. Então, o brechó aqui em Rio Verde é meio complicado, já até tentei fazer um brechó aí no IF, mas culturalmente o rioverdense não é muito fã de brechó não. Ele tem muito preconceito com roupas usadas, geralmente, né? Não tô generalizando, mas de modo geral, as pessoas não dão valor a roupas usadas. E isso não é muito legal do ponto de vista de geração de resíduos, né? Tem roupas antigas de ótima qualidade que faz um estilo vintage, né? Que dá para ser montar looks bem interessantes. Para quem gosta de moda, né? E também para quem precisa, sei lá, enfim. E aqui peças, né, metálicas, enfim, reutilização. Você pegar um material e dar uma nova versão, um novo uso, uma nova utilidade. Aqui eu coloquei, listei vários benefícios econômicos da reciclagem e algumas curiosidades. Por exemplo, alguns materiais são 100% recicláveis, como o vidro, tá? É, os Essa reciclagem também tem uma grande economia, tanto de recursos naturais quanto também de energia. Por exemplo, a reciclagem do papel reduz o desmatamento, né? Já que a celulose é de origem madeireira, né? De madeira, de árvores. Então, reciclagem de papel economiza a matéria-prima que é a celulose e reduz o desmatamento. A reciclagem do vidro quebrado, para cada 1 quilo de vidro novo, você economiza em torno de 1,3 kg de matéria-prima, que são minérios utilizados para a produção do vidro. Aqui eu coloquei algumas curiosidades, por exemplo, das latas de alumínio, né? Quando você recicla o alumínio, você tem uma economia de 95% da energia que seria utilizada para produzir o alumínio primário. Quando você extrai o alumínio e o processo, né, de preparo do alumínio primário para as indústrias, se você tira ele
como fonte de mineração, você tem um gasto energético gigantesco. Então, a reciclagem do alumínio, ela é muito interessante desse ponto de vista de economizar praticamente 100% da energia. Isso de energia elétrica mesmo que eu tô falando. A reciclagem do lixo orgânico, né, a compostagem, por exemplo, gera um excelente adubo para a agricultura e reduz o uso de fertilizantes químicos e exploração das reservas fosfóricas de minérios de fósforo. E você tem também a biodigestão como sendo uma fonte super importante também na produção de energia limpa. E aqui, para vocês terem uma noção da economia de energia da latinha de alumínio, uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia suficiente para manter um aparelho de televisão ligado por 3 horas, só para você ter uma noção do quanto de economia de energia. E os benefícios sociais são inúmeros, né? Já que, de acordo com a lei, você está retirando pessoas das ruas de catadores e fazendo a inclusão social dessas pessoas dentro do emprego, né? Então você está dando emprego, você está gerando renda e etc. Isso aqui está meio desatualizado, né? Hoje é mais, mas a gente gera em torno aí de quase 250 mil toneladas de lixo por dia. E se, né, vamos supor que pelo menos metade, depois a gente vai ver a composição do resíduo no Brasil, mas em torno de 50% é orgânico, em torno de 10% é rejeito e tudo o resto é reciclável, né? Então, se nós estivéssemos reaproveitando o nosso resíduo, fazendo reciclagem, seria uma quantidade mínima mesmo que não teria proveito. A política também, né, dentro desse objetivo de minimizar e de reduzir a quantidade de rejeitos, você tem várias coisas em destaques, né? Por exemplo, quando você faz o tratamento dos resíduos, você está recuperando recursos e recuperando energia. Quando você faz a disposição ambientalmente adequada, você está erradicando um problema ambiental gigante que são os lixões, né? Quando você está desenvolvendo energias e tecnologias limpas, você está minimizando impactos ambientais, reduzindo a exploração dos recursos. Então, tem muitos benefícios, não só do ponto de vista ambiental, social, mas também benefícios econômicos, já que a recuperação desses resíduos, você tem um aumento de bens de consumo e também serviços. Você está gerando emprego para quem vai trabalhar na indústria de reciclagem, você está gerando emprego para quem, de certa forma, vai estar atuando nesse tipo, que se torna um tipo de indústria, né? A reciclagem se torna um tipo de indústria. Em alguns casos, né, eu gosto muito de pensar que algumas atividades econômicas, alguns processos produtivos têm resíduos, né, ao longo do processo produtivo que são gerados, que são 100% aproveitáveis. Aqui eu dei um exemplo da indústria sucroalcooleira, né? Então, se você pega uma usina de cana de álcool e açúcar, todo o processo produtivo de exploração, de beneficiamento da cana de açúcar, a vinhaça, o bagaço, ele pode ser reaproveitado. A vinhaça pode virar, pode ser passar por processo de biodigestão e se transformar em biogás. O bagaço de cana pode virar biocombustível para queima na própria caldeira da empresa, né? Ou esse gás metano, além de ser utilizado, pode ser usado como gás de cozinha, pode ser utilizado para gerar energia elétrica. O restante do adubo produzido ali na biodigestão pode se transformar em fertilizante agrícola, né, um adubo agrícola, que pode ser utilizado na própria plantação de cana. Então, assim, dá para aproveitar 100% isso. Vocês não têm noção do que isso representa para uma indústria, para uma usina, por exemplo. Porque o custo de dar fim nos resíduos gerados geralmente é muito oneroso.
é muito alto o custo para você pagar para dar a destinação final adequada dos resíduos. Então, quando você consegue reaproveitar e gerar energia, por exemplo, essa energia vai ter uma redução nos custos de pagar a energia elétrica para o sistema de energia comum. Então você produz a própria energia, isso gera um lucro gigante no final das contas, ou pelo menos deixa de se tornar um custo elevado para aquela indústria. Então tem N tipos de benefícios. Lá no artigo 9º da política, você tem a hierarquia na gestão dos resíduos. Eu gosto muito dessa parte, né? Porque é como se a gente fosse passar por várias peneiras, né? A primeira peneira seria a não geração. Vamos olhar do ponto de vista nosso de consumidor. Se eu vou em algum local e compro algo, eu posso nem comprar, né? Primeiro, algo que vai virar um resíduo em curto período de tempo. Posso nem usar, por exemplo, eu posso negar o uso descartável. Ou uma vez que eu já tenho uma coisa que se tornou obsoleta, eu não quero mais usar, eu posso simplesmente me recusar a transformar aquilo num resíduo, certo? Posso dar outro destino para ele. Depois, nós temos a redução como opção, ou seja, redução já dei exemplos como ao invés de usar o descartável, eu uso um copo reutilizável, retornável. O reuso, uma vez que o resíduo foi gerado, eu dou uma nova utilidade. Ah, não deu para fazer isso. Não deu para reutilizar. Então, a segunda opção seria a reciclagem. Não deu para reciclar? Ah, então faria um tratamento para reduzir o seu impacto ambiental ou para reaproveitar a sua energia e seus recursos. Não deu para fazer isso? Aí sim é que vai para o confinamento final. Então, se o seu resíduo que foi gerado, se não deu para não gerar e foi gerado, você vai tentar reduzir, você vai tentar reutilizar, você vai tentar reciclar, você vai fazer tratamento. Só iria para confinamento final se não fosse possível nenhuma das outras opções. O que eu quero mostrar com isso é que o volume de resíduo que deveria ir para aterro e ser de fato um fardo para o custo do município seria uma parcela muito pequena. Se essa hierarquia fosse seguida, o que nós teríamos no final de resíduos sólidos seria uma parcela muito, muito pequena. Depois eu vou mostrar por quê. Outra coisa que é muito falada sobre na política ou princípios, né, é o ciclo de vida de um produto. O que é o ciclo de vida de um material, de um produto? Aqui eu dei o exemplo do ferro, né? Como que começa a vida do ferro? Você vai extrair ele do solo, do ambiente, a partir de uma mineração, por exemplo. Então você retira ele do solo, vai passar por um processo de beneficiamento. Ele vai ser transportado, então nesse transporte você tem aí a geração de gases estufa na queima do petróleo para o transporte. Depois, ele vai passar por uma indústria, né? Vai ser transformado, sei lá, em barras de ferro, de alumínio, que seja aqui no caso, e vai se transformar numa matéria-prima primária, um produto primário. Esse produto primário pode se transformar em diferentes produtos secundários, aqui eu coloquei vários elementos, eletrônicos, móveis, automobilística, etc. Então, essa matéria-prima primária pode virar qualquer coisa em diferentes tipos de produções. Uma vez consumidos, né, no mercado, no comércio, esses materiais vão ser usados até certo tempo, depois ele vai se transformar num resíduo sólido. Então as pessoas vão jogá-los fora, né? Inclusive tem muito se falar depois sobre fora, né? Jogar fora. Você está jogando fora de onde, né? Da sua casa, da sua cidade? Porque do planeta não tem como jogar nada fora, né? Enfim. E aí, esse resíduo, geralmente, o que acontece com ele? Ele é descartado e ele é devolvido ao ambiente de uma forma inadequada. Então, quando ele vai parar nos lixões, no mar, né, no solo, essa é uma forma de disposição inadequada.
Então, o que é uma proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos para esse ciclo? Que essa parte deixe de existir. Então, ao invés de expor esse resíduo no ambiente de forma inadequada, eu transforme ele em matéria-prima primária, né? Tudo isso deixa de virar problema ambiental e seja retornado para a indústria em forma de produtos primários a partir da reciclagem. A política ela também é bem clara a partir da logística reversa. O que é logística reversa? É você retornar esses materiais para a indústria, para o processo produtivo. A lei ela só coloca como obrigatório fazer a logística reversa. Agora tem que atualizar isso aí, mas os fármacos também se tornaram passíveis de logística reversa. Mas aí que é obrigatório fazer logística reversa são materiais que são perigosos, como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, agrotóxicos, óleos, embalagem de agrotóxicos, embalagem de óleo lubrificante, produtos eletrônicos, todos esses, coloca aqui os medicamentos, fármacos, não pode ser disposto no meio ambiente. Não pode ir para aterro sanitário, não pode ir para lixão, não pode parar em lugar nenhum, porque eles são tóxicos e causam grandes danos ao ambiente e à população. Portanto, esses materiais de uso doméstico e comercial e industrial, a lei coloca que eles têm que ser retornados aos seus fabricantes. Ai, como assim, professora? Em teoria, a pilha que você gera na sua casa, você não pode jogar no lixo comum. Essa pilha, né, essa lâmpada, esse pneu, ele tem que retornar para o fabricante. Ai, mas como assim? Vou dar o exemplo do medicamento. Vamos supor que você comprou um antibiótico, tomou metade da cartela do antibiótico e a outra metade você não pode jogar no vaso, você não pode jogar no lixo comum. Porque contamina a água, contamina o solo, contamina as pessoas, né, que vão beber depois essa água e etc. Então, a própria farmácia que vende, né, a indústria farmacêutica produz os medicamentos e a farmácia vende. Então, a farmácia, que é o comerciante, ela tem que dispor de coletores. Então, eu não usei todo o meu antibiótico, eu, consumidor, não usei o antibiótico todo, eu tenho que ir na farmácia e na farmácia tem que ter um coletor para eu devolver. Da farmácia, que é o comerciante, a própria fabricante tem que disponibilizar transporte para retornar isso para a fábrica. Então, esse antibiótico que eu não usei todo tem que retornar para a fábrica, para o fabricante. O fabricante tem responsabilidade em pagar pela essa logística, né, de transporte. O comerciante tem responsabilidade porque ele tem que dispor dos coletores. E o consumidor tem responsabilidade porque ele tem que devolver esse restante de medicamentos para o coletor que o comerciante disponibilizou. Deu para entender? Ou seja, não existe uma logística desde que o medicamento é produzido, que ele sai da fábrica, vai para o comércio, do comércio vai para sua casa, do consumidor. A logística reversa é o processo inverso. Então, o consumidor devolve para o comerciante devolve para a fábrica. Por isso que chama reversa, né? O processo invertido. E nessa lógica, esses resíduos deixariam de ir para o ambiente e causar danos ambientais e para a saúde das pessoas e poderia ser reaproveitados pela própria indústria que fabricou esses produtos. Isso funciona muito bem no Brasil para as embalagens de agrotóxicos. Por exemplo, quem compra ali agrotóxico, ele tem que devolver a embalagem, senão ele não consegue comprar mais. Só que essa ideia não tem funcionado muito bem para o restante, mas em teoria deveria funcionar. Aqui em Rio Verde tem poucos pontos de coletas, eu já vi coleta de lâmpadas e de baterias ali no Atacadão, acho que no Açaí. Acho que o supermercado Campeão também disponibiliza, né? Mas enfim, em teoria, todos que vendem esse tipo de produtos deveriam dispor de coletores.
E aí, essa responsabilidade que eu dei para cada um, do consumidor ir lá e botar no coletor, do comerciante disponibilizar o coletor e do fabricante ir lá e buscar no comércio e tananana e tananina, é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Então, cada um que está envolvido no ciclo produtivo, né, quem está extraindo a matéria-prima, quem está fabricando, quem está vendendo, quem está comprando, tem que ter uma responsabilidade de fazer a sua parte. Se, por exemplo, eu não faço a minha parte, o negócio não funciona. Eu no caso, consumidor, se eu peguei a bateria, a pilha, o medicamento e a lâmpada fluorescente e joguei no lixo comum e foi levado para o lixão da cidade, eu não fiz minha parte. Eu já estou impedindo que esse material retorne para o fabricante. Mas vamos supor que eu fiz a minha parte. Fui lá, peguei os restos de medicamento e fui na farmácia. Quando cheguei na farmácia, o comerciante não tinha disponibilizado um coletor para colocar o resto de medicamento. Então, nesse caso, o comerciante não fez sua parte. Então, o meu trabalho não valeu de nada. Vamos supor que eu fiz minha parte, o farmacêutico também fez. Foi lá e colocou um coletor, eu fui lá e coloquei o meu medicamento no coletor. Mas se quem fabricou o medicamento não buscar esses restantes de medicamento nas farmácias, nada valeu de nada. O que eu quero mostrar é que se todos não fizerem sua parte, o negócio não funciona. Para que funcione, cada um tem que fazer sua parte, né? Na prática, é difícil quando funciona. É, mas a lei, ela coloca tudo da forma que tem que ser, né? Se ela não é cumprida, é por conta de falta de fiscalização, né? De falta de cobrança desses agentes, né? A população só vai começar a fazer sua parte quando ela receber informação, né? Quando a própria fabricante começar a divulgar nas redes sociais, na televisão, na mídia de forma geral, senão a população não vai fazer, né? Então, é preciso de várias ações para que a coisa funcione. A logística reversa ela tem toda uma parte burocrática, né? Tem vários acordos, acordos entre o setor comercial, o setor fabricante, né? Eles fazem termos de compromisso. Então, para funcionar, precisa também ter esses acordos. Eu não vou entrar muito nessa parte, porque senão essa disciplina não vai dar para ser dada em 5 semanas, tá? Mas a lógica desse acordo setorial, que cada setor envolvido com o produto faz, é que ocorra, né, a responsabilidade compartilhada na prática. Aqui, gente, eu coloquei uma síntese de todas as responsabilidades compartilhadas, ou seja, que são ações que cada setor deve fazer. Então, o que, que os municípios, o Distrito Federal e o Estado têm que fazer para que as coisas funcionem? Né? O que, que o fabricante, o importador tem que fazer? O que os revendedores, comerciantes e distribuidores devem fazer? O que, que o consumidor deve fazer? Então, eu já comecei muito a falar sobre isso, não quero que fique repetitivo, mas, por exemplo, os municípios, eles são responsáveis pela coleta e destinação final dos resíduos. Então, é o município que vai pagar pela coleta regular, né? E pelo aterro sanitário, pela usina de compostagem, né? Então, a coleta é responsabilidade do município, isso dentro de uma cidade, tá? Só que os fabricantes, né? A indústria que está fabricando, ela é responsável pelo seu próprio resíduo. Então, vamos supor aqui dentro de Rio Verde, temos a Perdigão. A coleta regular que passa na sua casa não passa na Perdigão. A Perdigão, ela é responsável pelo próprio resíduo, ela que tem que pagar para fazer o tratamento e a disposição, certo? Então, as empresas, né, e as fabricantes, os produtores de resíduos, são responsáveis pelo seu próprio resíduo. E eles também são responsáveis pela implementação
coleta seletiva, da logística reversa. Eles que têm que informar os consumidores, eles que têm que divulgar mensagens educativas, têm que explicar como que funciona. Ele que tem que coletar os resíduos do comércio, né? Então, o fabricante é aquele que produz o material que vai ser vendido, ele tem muitas responsabilidades. O comerciante, ele tem a responsabilidade de receber o resíduo, acondicionar e armazenar. Então, se eu estou levando o resto de medicamento na farmácia, a farmácia tem que receber, tem que ter um recipiente adequado para colocar e tem que armazenar até o fabricante lá coletar, né? Esse material que os comerciantes juntou. Então, o comerciante tem que manter os centros de criar e manter centros de coleta. E o comerciante também tem que indicar pontos de coleta e informar os consumidores que ele está coletando, certo? Não adianta nada eu ter uma farmácia e coloco um coletor lá, mas não divulgo essa informação para a população. E a população, os consumidores, tem a responsabilidade de separar o resíduo reciclável, de acondicionar de forma correta, de diminuir o consumo e reduzir a geração de resíduo, de reutilizar, de separar para reciclagem, né? De fazer a entrega dos materiais perigosos nos pontos de coleta adequados. Viu que todo mundo tem responsabilidade? Para que funcione, precisa todo mundo fazer a sua parte? Então, pessoal, o problema é tão grande, é tão desesperador, que vocês podem observar nas suas casas, nas suas ruas, que as pessoas não acondicionam o resíduo de forma adequada, né? O que fazem? Jogam o resíduo de qualquer jeito na lixeira, não coloca no saco adequado, porque o recipiente que está comportando o resíduo, ele tem que ter tamanho suficiente para todo o resíduo gerado. Então, se eu gero 50 litros de resíduo na minha casa, eu tenho que comprar um saco de 50 litros e pôr o resíduo dentro. O que as pessoas fazem? Pega uma sacolinha de 5 litros e aí enche 20 sacolinhas de lixo, de resíduo, coloca lá na porta de casa. Aí o lixeiro, né, o coletor, quem faz a coleta pública, vai lá coletar e a pessoa tem só 2 mãos, né? E aí ela tem que pegar 50 sacolinhas na lixeira da pessoa. Ele não consegue. E aí o que ele faz? Ele deixa cair metade na rua, que ele não consegue pegar. E aí suja a rua toda. Alguns bairros aqui na minha rua mesmo não tem varrição. E aí fica aquela rua cheia de lixo, cheia de porcaria. Aí vem vetor, vem dengue, vem escambau, né? Então, o buraco é mais embaixo, né? A lei, ela é linda e eu ficaria muito feliz se ela funcionasse. Mas para que ela funcione, é necessário muitas ações, certo? E inclusive de conscientização e educação ambiental. Então, na teoria, como que seria a estruturação completa e adequada dos resíduos? Primeiro passo, redução, né? Reduz o lixo antes de o comprar, ou não compre lixo, né? Então, aí uma frase reflexiva em que você tem a opção de nem criar o resíduo, nem comprar alguma coisa para que depois vire resíduo, né? Eu tenho a opção de recusar os descartáveis, né? Eu tenho a opção de recusar N coisas que, no fim das contas, implicam na redução dos resíduos sólidos. Segundo passo, eu não consegui não comprar, não consegui não deixar de usar. Então, reutilize, né? Dê uma nova função para aquele material. Não consegui. Então, separe esse lixo, esse resíduo não é lixo, em um recipiente separado, né? Não misture com uma matéria orgânica, com papel higiênico sujo. Mas na minha cidade não tem coleta seletiva. Na minha cidade não tem PEV. Eu tenho certeza que na sua cidade tem catador que passa na porta da sua casa e revira o lixo, entendeu? De uma forma muito humilhante até.
Não custa nada você botar a sua latinha de cerveja numa sacola separada e deixar na porta da sua casa. Alguém vai pegar para vender, né? Para comer e alimentar a sua família. Enfim, né? O intuito dessa legislação é que centros de coleta seletiva, né, sejam formados. A coleta seletiva, ela tem esse nome porque ela envolve transporte. Então, por exemplo, professor, eu quero separar o meu lixo reciclável. Se você separou dentro de casa e você colocou na mesma lixeira lá fora, ele vai ser coletado pela coleta regular e vai ser levado para o lixão, tá? Para que seja diferente, você tem que se informar de como que funciona a coleta seletiva na sua cidade. Tem cidades que o caminhão, né, o veículo que coleta, ele passa na sua porta. E às vezes ele avisa, né? Tem um anúncio, enfim. Mas aqui em Rio Verde não funciona assim. O transporte não é na porta da tua casa, funciona por meio de pontos de entrega. Então, os PEVs, deixa eu ver se tem foto do PEV, não tem. Em outros slides tem. No IF temos 3 PEVs, né? Então, aquele PEV, o transporte vai ser feito ali. Então, os caminhões da cooperativa de reciclagem, eles coletam nos PEVs. Então, para o resíduo ser reciclado, você precisa pôr o resíduo reciclável dentro do PEV, tá? Isso em Rio Verde, mas tem cidades que passam na porta da sua casa, então você tem que separar e identificar um saco do resíduo que vai para o aterro sanitário e um saco do resíduo que vai para a cooperativa de reciclagem. O quarto passo é promover a logística reversa. Então, o comercializante, o fabricante e o consumidor precisa fazer sua parte, né? Devolver as pilhas, pôr no local adequado e etc. O quinto passo é a compostagem ou a biodigestão dos resíduos orgânicos, tá? Temos em escalas industriais e temos em escalas domésticas. Aqui eu mostrei a escala doméstica, né? O sistema que eu tenho aqui em casa, mas existem várias formas de fazer compostagem em casa. Aqui é uma forma que se usa minhocas, depois a gente vai ver com mais calma. O sexto passo é a incineração ou autoclave dos resíduos de serviço de saúde. E o sétimo passo é a disposição final em aterro sanitário dos rejeitos. No aterro sanitário é gerado chorume e gases, tá? Existem aterros que fazem o reaproveitamento energético dos gases, ou seja, usa os gases gerados no aterro para produzir energia elétrica. E a parte do chorume, que é um poluente, né, um efluente líquido, ele precisa ser tratado. Então, da mesma forma que a gente trata o esgoto doméstico, é necessário tratar o chorume, tá? Então, ele vai passar por um processo de tratamento. De acordo com a lei, né, os municípios têm suas responsabilidades, têm que criar os planos de gerenciamento do município, que é o trabalho que vocês vão fazer. E a reciclagem deve ser com inclusão social. Então, o município, se ele tiver a condição de contratar uma empresa terceirizada ou de criar uma cooperativa que inclui os catadores na reciclagem, essa é a opção que a lei coloca. E aqui eu coloquei, que bonitinho, cooperativa de Rio Verde, que é a Coop Recicla, né, liderada pelo Divino, pessoa maravilhosa. Esses são as pessoas, os colaboradores, né, que fazem a separação do resíduo. Vocês podem ver que são geralmente mulheres, né, que são mães de famílias, mães e pais de famílias, que são pessoas que até um tempo viviam como catadores, né, então catavam o resíduo nas ruas, e hoje eles estão empregados e utilizando os equipamentos de proteção individual. Como eu disse, aqui funciona por meio dos pontos de entrega, então em vários pontos da cidade a gente vê esses PEVs com esse formatinho aqui.
Uma vez colocado aqui, o resíduo é levado para a cooperativa, separado, né? E enviado para as indústrias da reciclagem. Os caminhões usados para coletar o resíduo nos PEVs são esses. A cooperativa ela também pega resíduos comerciais e industriais. Então, ela coleta resíduos em fazendas, né? Ela coleta resíduos em vários tipos de indústrias. Então, é um processo muito interessante. Ela é uma das poucas cooperativas totalmente documentadas de forma correta no Brasil, conforme pede a lei. Então, do ponto de vista da legislação, ela está em um patamar muito acima de que muitas cooperativas no Brasil. E é isso, né? Eu termino a minha aula mostrando as grandes possibilidades, né? Temos indústrias e comércios também de eletrônicos, que eletrônicos hoje se tornaram um grande problema, né? E eles também podem se transformar em matéria-prima. E muitas empresas de eletrônicos coletam o material eletrônico. E aí, pessoal, a gente tem as particularidades da lei do que é proibido fazer, tá? É proibido lançar o resíduo na praia, no mar, em qualquer corpo hídrico, tá? Rios, lagos. É proibido lançar o resíduo em natura ou céu aberto, em lote baldio, na rua, em qualquer lugar. Queima de lixo, né? Queima de resíduo é totalmente proibido, tá? Você não pode queimar embalagens, você não pode queimar nem folhas, tá? Você não pode queimar resíduos e outras formas que são vetadas. E isso implica em proibições e em sanções. Inclusive, se você vê dentro da sua cidade o seu vizinho colocando fogo no lixo, você pode ligar no órgão ambiental municipal e fazer uma denúncia, essa pessoa vai ser multada. Então, façamos as nossas partes em fiscalizar o nosso vizinho, o nosso próximo. Criminalizações, né? Esses infratores da lei, essas proibições, elas podem serem fixadas como crimes ambientais e isso pode levar à cadeia, né? A pagamentos de multas, a pagamentos de compensação ambiental e etc. Então é isso, termino a minha aula aqui, né? Um cartãozinho do Quino, amo muito o Quino, um excelente cartunista.